Olá, seja bem-vindo a mais um treinamento. Hoje nós vamos falar sobre a delegação, sobre a arte de delegar. Vamos aprender 8 passos para delegar com eficácia. Todo esse treinamento sobre delegação é baseado no livro O Poder de Delegar, de Donna M. Gennett. Vamos ver aqui o livro O Poder de Delegar. Eu recomendo esse livro, é um livro fininho, um livro muito fácil de ler, você numa sentada você lê. Vamos lá, vou falar uma frase aqui de Donna M. Gennett para nós iniciarmos. Delegar é uma arte e os mais hábeis nela prosperam. Tiram o melhor das pessoas e preservam a sua paz interior. No livro O Poder de Delegar, conta a história de 2 parentes próximos que trabalhavam na liderança dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Um tinha sua mesa organizada, voltava no horário para casa, tinha uma paz, uma tranquilidade, tinha uma saúde boa, estava bem. O outro, por outro lado, com a mesa empilhada de coisas, sempre esbaforido, sempre uma loucura, os seus funcionários não obedeciam, não faziam o que ele pedia e era uma grande dificuldade para lidar com aquela situação. Foi quando um dos primos ou irmão, não me lembro direito no livro como era, chega no outro e fala assim, mas uma pergunta, o que você fez de diferente que a tua equipe faz tudo que você pede, você tem uma tranquilidade, você tem paz interior, a sua mesa está sempre vazia, está sempre organizada, o que você fez de diferente? E ele começou a explicar o que ele havia feito de diferente. Ele falou assim, olha, eu tinha uma secretária, eu tinha uma vida igual a sua, mas eu tinha uma secretária que ela me ensinou a delegar. E aí o primo, o irmão, não me lembro, falou assim, mas ué, como uma secretária te ensinou a delegar? Vou te contar como é que ela me ensinou a delegar. Um dia eu dei uma tarefa para ela. Ela recebeu aquela tarefa, eu falei o que eu queria, e quando eu fui cobrar a tarefa, ela falou que não havia feito. E aí eu perguntei, mas por que você não fez o que eu pedi? E ela me deu a primeira lição que eu vou compartilhar com você agora. A primeira lição que eu aprendi com a minha secretária foi quando eu entreguei aquela tarefa e ela não me entregou nada, ela não me devolveu nada. E eu perguntei, mas por que você não fez? A primeira lição que eu aprendi foi, o senhor não sabia o que o senhor queria. Como é que eu vou saber o que o senhor queria? Nem o senhor sabia o que o senhor queria. Então a primeira lição para você delegar bem é saiba o que você quer. O que eu quero? Então, assim que você tiver uma ideia, não delegue imediatamente, não se precipite, aguarde, organize as suas próprias ideias para você mesmo primeiro, para si mesmo. Certifique e complete o que você está querendo. Tenha clareza primeiramente para você, para depois retransmitir para uma outra pessoa. Pressupor que as pessoas vão entender o que você quer, com certeza não vai dar certo. Adivinhar os seus desejos é o primeiro erro fatal da delegação. Então, se você quer que as pessoas façam o que você está delegando para elas, escreva os seus anseios, as suas expectativas. Saiba primeiramente o que você quer. Então, a primeira lição é o que eu quero. Aí, o primo falou para o outro assim, é sério então? Deu certo isso quando você soube o que você queria? Ele falou, pior que não. Não deu certo. Foi a segunda lição que eu aprendi com a minha secretária. Eu entreguei de novo a tarefa, eu já sabia o que eu queria agora, bom, eu quero isso. Aí eu entreguei a tarefa. Quando voltou a tarefa, nada do que eu pedi tinha sido feito como eu queria. E a segunda lição que eu aprendi com essa secretária é como eu quero que seja feito. Não era somente o que eu queria, era como eu queria que fosse feito. Ela fez do jeito que ela achou que tinha que fazer. Então, a segunda lição aí da minha secretária foi: defina claramente como as tarefas deverão ser realizadas.
crie um checklist da tarefa, ordene o número que deseja, repasse cada uma delas com a pessoa, faça um passo a passo detalhado aí da primeira vez, pergunte se há dúvida naquela solicitação, alguma dificuldade para a realização, pergunta se a pessoa necessita de algum apoio, necessita de algum recurso, pergunte se há alguma sugestão quando for possível. Então, a segunda lição que eu aprendi com ela era como eu deveria instruir, como deveria ser feita aquela tarefa. Então não era só o que deveria ser feito, mas como essa tarefa deveria ser feita. Bom, então primo, agora sim, agora tudo certo, você conseguiu que ela realizasse a tarefa? Ele disse, pior que não. Pior que eu não consegui que ela realizasse a tarefa. Eu entreguei, sabia o que eu queria, expliquei como eu queria, mas eu esqueci de algo. Eu entreguei a tarefa para ela, falei como eu queria direitinho. Aí o que ela fez? Quando ela entregou a tarefa, ela não deu prioridade para aquilo que deveria dar e fez coisas que eram de menor importância, deixando de fazer as coisas mais importantes que eu queria. Então a terceira lição que eu aprendi com essa moça é: defina as prioridades. O que é mais importante ser feito primeiro? Então tem que ter claro para si as prioridades. E elas são diferentes. A prioridade para o colaborador é diferente para mim como gestor. Então, deixe bem claro qual é a ordem de importância. Importância das ações, dos eventos, dos materiais, das pessoas, dos clientes. Diante de uma crise, qual é a prioridade? Então, defina a prioridade aí 1, 2 e 3 em grau de importância, né? Para saber o que é mais importante. E aí eu aprendi que não era só o que eu queria, não era só como eu queria, mas era qual era a prioridade dessas tarefas e daquilo que eu queria. E foi isso que eu passei para ela. Primo, então agora ela fez o que você queria. Pior que não. Primo, tô com vontade de matar essa secretária. Você dá as coisas para ela fazer, ela não faz. Pior que não. Entreguei a tarefa para ela, eu falei para ela o que eu queria, como eu queria, falei para ela qual era a prioridade, mas eu esqueci de uma coisa. Entreguei a tarefa para ela e passou um tempo, passou uma semana, passaram 2 semanas, passaram 3 semanas e ela entregou para mim a tarefa incompleta ou não completou, não fez aquela tarefa. E o que ela me disse? O senhor não me disse qual era o prazo, em quanto tempo era para ser feito? E aí eu descobri que eu tinha que dar um prazo para executar aquela tarefa. Então, quando for delegar para alguém, dimensione bem o prazo ou o tempo de preparação, o tempo de execução daquela tarefa. Tempo não dimensionado é certeza de não entrega nos prazos. Então defina o tempo em dias, em horas, em etapas, define a data de início, a data de término, defina a hora de início, a hora de término e essas tarefas devem ser específicas para cada horário. Então, lembre-se sempre de uma coisa que é muito importante ao definir horários. Trabalhe com excedente de horário, com sobra de tempo. Trabalhe também com metas de tempo e com desafios de tempo. Isso vai ajudá-lo muito. Agora eu entendi, primo. Então agora você delegou para essa sua secretária e deu tudo certo. Pior que não. Como pior que não? Eu não acredito. Como é que você fez tudo isso que você fez até agora? Você sabia o que você queria, você sabia como você queria, você sabia prazo, você sabia... Você escreveu para ela como você queria, tudo e nada? Não. Ela me disse assim, bom, eu estava com uma dúvida de quem ia fazer isso, porque isso aqui não era minha competência, não era, né? Então, eu não sabia se era eu ou se era a minha amiga que trabalha aqui comigo. Então ela me ensinou a 5ª lição. Quem iria fazer?
Para você definir quem vai fazer, tem que lembrar de capacidade, se a pessoa tem capacidade para fazer, se a pessoa tem condições para fazer, se a pessoa tem experiência para fazer, se a pessoa tem competência para fazer, se a pessoa tem iniciativa para fazer. Então, definir a pessoa mais qualificada, com certeza terá sucesso ao entregar, ao delegar qualquer atividade. Bom, primo, agora que você definiu tudo isso, definiu quem que deveria fazer, que a minha vontade é pegar a sua secretária pelo pescoço, você definiu para ela quem ia fazer, vai me falar que ela não fez de novo. Pior que não. Mas o que faltou agora? Eu entreguei a tarefa, falei quem que ia fazer, dei prazo, falei como, falei tudo que eu achava que tinha que falar. Só que eu esqueci de uma coisa. Ela chegou para mim e disse assim: bom, o senhor me entregou tudo de fato, eu entendi o prazo. Ok, mas chegou um ponto aqui que tinha que tomar uma decisão. E eu não sabia se eu podia ou não podia tomar essa decisão. Então ela me ensinou a 6ª lição. Qual é o grau de autonomia que as pessoas têm ao receber uma tarefa? Defina o grau de autonomia, até onde a pessoa pode ir. Defina então quem realizará a tarefa, quem será o responsável, quem vai apoiar, mas o mais importante é definir o grau de autonomia, se ela vai ter que consultar alguém, se ela vai ter que pedir uma autorização. Então simule uma situação, simule um problema com ela e veja como ela resolveria aquilo. Defina um líder quando for entregar tarefas, para que ele possa tomar a decisão e até que grau de autonomia, até onde ele poderá ir. Puxa vida, agora foi, hein? Agora a tarefa vai sair, agora foi, agora o negócio andou, agora deu tudo certo. Pior que não. Como pior que não? Você definiu autonomia, definiu prazo, definiu pessoa, definiu tudo. Não saiu. Ela me ensinou uma 7ª lição, que essa eu não esqueci jamais, nem esquecerei jamais. A tarefa era meio grande, tinha muitas coisas para serem feitas. E eu esqueci de fazer checagens, eu esqueci de verificar. Quando ela entregou a tarefa, estava tudo errado. Tudo errado. Por quê? Eu não verifiquei pontos de checagem, a gente chama isso de checkpoints, não verificamos os pontos de checagem. Então, é importante, quando você definir tarefas, faça pontos de checagem. Dentro dos prazos, defina pontos de checagem. Defina indicadores de checagem, até que ponto foi, crie instrumentos simples para checagem, corrija o tempo e redefina a rota sempre que for necessário. Existe um instrumento que o pessoal de engenharia usa bastante, que é a tabela Gantt, né? Que você coloca lá o prazo de execução com pontos ali que você faz verificação, e aí você redimensiona ali o prazo, a data, né? Você tem uma data ali marcada e você vai redimensionando e as tarefas vão sendo empurradas, vão sendo relocadas e ajustadas. Então, o 7º ponto importante que eu aprendi com ela é que você não pode delargar, você não pode simplesmente delegar e não acompanhar o que está sendo feito. Tem que acompanhar. Então, primo, quer ter sucesso? Acompanhe, faça checkpoints nas tarefas que você delegou. Que maravilha! Então agora deu tudo certo, agora você delegou, ela fez, você criou esses pontos de checagem, você fez tudo direitinho e deu tudo certo, não é isso, primo? Pior que não. Ela me ensinou a última e talvez a mais importante de todas as lições. Eu expliquei para ela tudo o que eu queria, expliquei prazo, dei autonomia, falei dos pontos de checagem, falei de tudo e ela só fazia assim. Só concordava comigo.
Depois eu descobri que essa criatura não entendeu quase nada do que eu disse. Quando entregou tudo errado. Então a oitava e talvez a mais importante de todas as lições de delegação é: verifique se a pessoa entendeu o que você disse. Muitas pessoas concordam com aquilo que você disse para não se sentir menos, para não se sentir incompetentes, para não se sentir burras em relação àquele assunto. Mas o que você deve fazer? Recapitule com a pessoa, com o seu colaborador, aquilo que foi dito, aquilo que foi falado. Pergunte se ele compreendeu bem as instruções, se ele possui alguma dúvida. Agora, a chave para você é: peça para que a pessoa, com as próprias palavras, transmita para você o que você solicitou, para ver se ela vai entender. Você notará que muitas coisas que você disse, ela teve uma interpretação diferente. Você vai fazer as correções, vai explicar novamente e vai pedir para ela: repita agora para mim, fale novamente o que eu disse, o que eu estou querendo. Mais uma vez, corrija se for necessário e repita o processo quantas vezes forem necessárias, até que você sinta que realmente tudo foi bem esclarecido. Bom, e aí, primo? Deu certo o negócio ou não? Ela fez a tarefa? Finalmente ela fez a tarefa, ela entregou tudo para mim, deu tudo certo. E eu aprendi com essa secretária a fazer com que os meus colaboradores passassem a executar aquilo que eu pedi. E por isso, primo, eu tenho essa vida tranquila que você está vendo. Eu vou cedo para casa, eu tenho a minha mesa totalmente organizada. Quem faz o trabalho são os meus funcionários, não sou eu só delego e faço isso que te disse. Então, certamente a sua vida também vai mudar se você seguir esses passos importantíssimos de delegação.